Vinícius é um poeta interessante porque, um pouco diferente dos demais que a gente conversou, ele foi poeta, foi crítico literário, mas ele teve várias outras atividades. Ele foi diplomata, ele foi dramaturgo, ele foi jornalista, ele foi cantor, ele foi compositor. E isso tem tudo a ver com o que a gente entende por arte poética na contemporaneidade, porque a discussão que rola hoje, muito, principalmente na área acadêmica, é sobre o hibridismo de gêneros. Então, o que é que torna poesia, poesia, o que torna ensaio, ensaio, o que torna conto, conto, porque elas estão muito misturadas, essas artes, né? E as principais características da poesia é ela ser imagética, o que aproxima ela muito das artes plásticas, e ela ser muito sonora, o que aproxima ela da música. E o que distancia ela de gêneros como narrativa, como romance, novela, conto, porque, num espaço muito pequeno, ela traz uma imagem que dá múltiplas interpretações para a gente, né? E a poesia do Vinícius de Moraes ela é considerada uma poesia lírica. E o que isso significa, né? A gente ouve muito falar o eu lírico, mas o que é o famoso eu lírico? O eu lírico é uma voz poética que trata de sentimentos particulares, pode ser o amor, pode ser a tristeza, pode ser a alegria, mas que são sentimentos que não são sentimentos autorais, sentimentos do autor, é uma persona. Mas sempre muito pessoal e subjetiva o que ele traz, né? Então, a poesia do Vinícius de Moraes ela é bem subjetiva e ela é marcadamente amorosa. Então, apesar de ser a obra dele ser meio que catalogada em 3 fases, o amor é um tema que perpassa continuamente a obra do Vinícius de Moraes, né? E o primeiro livro que ele publicou foi em 1936 e se chamava O Caminho para a Distância, né? E aí, nessa primeira fase, ele tem uma linguagem erótica, uma linguagem bem sensitiva e simples também. Não é uma linguagem muito rebuscada, o que vai aparecer mais para frente na poesia dele, né? A partir da década de 40, mais ou menos, ele se filia ao Partido Comunista. E aí a poesia dele se torna mais engajada, é uma poesia muito mais social, voltada para a política. E aí, em 64, como ele era diplomata, e a gente já conhece umas características evidentes na pessoa do Vinícius de Moraes, né, que ele era um homem boêmio, bebia muito, fumava muito, tinha muitos amores, teve 9 mulheres, né, por isso que tinha tanta inspiração para escrever tanto poema de amor. E aí ele vai exilado, né, na ditadura militar, ele não fica no Brasil, ele vai para Portugal. E aí lá ele escreve muito poema político, né, que não é uma faceta muito conhecida na obra dele. E aí depois ele retorna para cá e aí ele continua escrevendo poesia, mas aí ele fica mais junto à galera da bossa nova, junto com o Tom Jobim, junto com o João Gilberto, o Chico Buarque também, né, que teve exilado com ele em Portugal. E aí o Vinícius de Moraes vai para uma outra fase assim da obra dele, que é uma fase mais espiritualista, né? Então, ele fala bastante de religião, fala muito da natureza, da relação dele com o mar. E aí também explode o que ele tinha escrito na década de 50, que é uma das principais peças dele, que é o Orfeu da Conceição, que foi uma peça adaptada também para o cinema, que é baseada na Orestia do Ésquilo, na Grécia Antiga, e essa peça conta para a gente a história do Orfeu, que se apaixona pela Eurídice, e na Grécia Antiga as imagens são bem clássicas, mas aí o que o Vinícius de Moraes traz para a gente é a imagem do morro, né, o espaço do Rio de Janeiro, e aí o Orfeu é um sambista, a Eurídice é uma mulher branca, né, na peça, e aí é um quarteto amoroso, mais ou menos, porque tem a Mira, que é apaixonada pelo Orfeu, e tem o Aristeu, que é apaixonado pela Eurídice. E aí o Aristeu mata a Eurídice,
e a Mira mata o Orfeu. E aí acabou o amor. Então, a peça trata de amor, de morte, um pouco de religião, pelo contexto que eles estão vivendo, do samba, e um pouco da Umbanda também. E aí, já bem próximo da gente, o Vinícius de Moraes escreve 2 poemas que formam um duo no seu último livro, que é A Cidade Antiga e A Cidade em Progresso. E o poema que a Laura apresentou para a gente foi A Cidade Antiga, que trata das mudanças que aconteceram no Rio de Janeiro ao longo do tempo. Por isso que se repete muito, tempo, tempo, tempo. A palavra tempo aparece 15 vezes no poema, porque o eu lírico está falando o quê para a gente? O Rio de Janeiro ele era assim e agora ele é assim. E o que era bom no passado e o que é bom no futuro. Então, ele vai trazendo para a gente o que do passado vai reverberando nesse futuro. E aí o sujeito fala de um tempo presente, sempre com um tom muito de melancolia, de nostalgia, mas principalmente de ironia. Então, as 3 principais figuras de linguagem que aparecem no poema é a antífrase, que tem relação um pouco com a antítese, que são 2 termos de significados opostos numa mesma frase ou numa mesma estrofe. Então, ele sempre vai trazer, ele traz uma ideia contrária para falar da principal ideia que ele está dizendo. Então, se, nossa, tem prédios, a geometria é diferente, ele está querendo dizer que a geometria do prédio não é melhor do que a geometria do morro, por exemplo. Então, ele vai sempre trazendo ideias contrárias às ideias que ele gostaria de falar realmente. E aí, a segunda figura de linguagem que é muito importante no poema é a ironia, que a gente percebe no último verso, quando ele pega e fala: eis porque, para que volte o tempo, o sonho e a rima, eu fiz humor irônico a esta poesia. Então, na verdade, aquele sujeito que estava falando o tempo todo, porque o passado é bom, porque antigamente era isso era vantagem para a gente, na verdade está sendo irônico. Ele entende que o futuro está apresentando para a gente também tem coisas boas e não é tudo tão ruim como a gente pensa, né? E aí, assim, ele vai apresentando um Rio de Janeiro com um tom bem conservador e colonial, né? E outra figura de linguagem muito importante que ele apresenta para a gente é a presopopeia, que é quando você dá características humanas para objetos que são inanimados. Então, ele fala que a cidade tem axilas e fala que a cidade usa um cinto de castidade. E aí ele vai sempre brincando com essas características humanas para trazer humanidade para a cidade, mas também para apresentar o que já não é mais tão legal no Rio de Janeiro, né? E aí, assim, uma coisa mais técnica do poema, que também dá a ideia de longevidade do tempo, é que os versos, assim, em cena, a gente talvez não consiga perceber tanto, mas quando a gente vê o poema impresso, os versos são versos muito longos, com rimas A, B, B, A e C, C, e são versos de sextilhas. Então, todos os versos têm 7 sílabas, que são versos bem longos, no geral, na poesia, né? São só maiores só os decassílabos. E aí, além de tratar da arquitetura, do urbanismo da cidade, ele trata dos costumes da cidade, e a gente percebe também que, apesar de ter passado por essas 3 fases, né? Uma fase espiritualista, uma fase mais amorosa, uma fase política, as mulheres são a grande imagem que aparece nos poemas e nas músicas do Vinícius de Moraes, né? E aí, na grafia do poema, quando a Laura também destacou, que ele fala lugolina, essa palavra ela é muito importante porque ela está falando das mulheres. Por mais que lugolina seja um remédio, né? Na época, um remédio de tratamento cutâneo, depois descobriram que a lugolina era um remédio que também tratava de doenças venéreas. Então, aí, explicitamente, ele está falando de sexualidade, né? E aí ele fala lugolina, L, as loiras, as ruivas, as morenas. Então, ele está falando também de que a relação com a cidade é uma relação social, mas também é uma relação amorosa. E aí ele vai tratando de todos os perfis que formam o contexto da cidade, sempre se colocando em relação ao outro, né? E eu acho que é isso, né, do poema que a gente pode apresentar para vocês assim bem resumidamente no tempo que a gente tem. E eu agradeço por esse período. Obrigada, gente. Tudo
a gente mais.